Olá pessoal, nesse vídeo vou mostrar o QGIS, QuantumGIS, fazer uma breve demonstração desde a instalação até a apresentação da interface de algumas funções. Esse é o site do QGIS, você digitar aí qgis.org, você vai entrar no site e a primeira tela é essa aqui, tá certo? Você pode mudar aqui a linguagem para português, deixar melhor. E você pode fazer o download do QGIS aqui, ó. Baixe agora. Então, para baixar o QGIS, você vai vir nessa opção aqui de instalador standalone. E aqui tem a versão 3.14 e a versão 3.10. Normalmente a versão que fica aqui embaixo é a que tem a maior estabilidade, tá? É uma versão mais, deixa eu botar aqui, uma versão já estável, né? E as versões aqui em cima são versões que ainda estão, digamos, em teste contínuo, né? Então a mais recente, a versão 3.14, é mais antiga, 3.10. Tem outras versões ainda mais antigas, né, que podem ser acessadas aqui, ó. Enfim, então existem as versões de 64 bits e 32 bits. Aí vai depender do processador do seu computador. A maioria dos computadores hoje já tem processadores com versão 64 bits. Então pode baixar a versão 64 bits. Vou clicar aqui na mais recente, 3.14 64 bits, tá? E aí você pode salvar isso em uma pasta aí no computador. Eu já tenho essa versão salva aqui no meu computador, tá certo? E eu vou abrir o arquivo para a gente ver como proceder à instalação. Então tá aqui o arquivo, ele tem 394 megabytes. Com dois cliques a gente ativa o instalador. É muito simples a instalação. Você vai só avançar, avançar, avançar e no fim ele vai instalar. E essa instalação pode demorar um pouco, tá certo? Aqui ele fala que o meu já está instalado, né? Então eu teria que reinstalar para desinstalar a versão que já tem para instalar novamente. Então seria só isso, ó. Próximo, desinstalar. No caso do meu, que já tem uma versão instalada, eu desinstalo e instalo outra em seguida, né? Aqui eu não vou fazer a desinstalação, tá certo? Mas não tem segredo, vocês vão clicando em avançar, avançar e no fim finalizar. Ok, aqui eu tenho o QGIS aberto, tá? Essa é a interface do QGIS. O QGIS é um software livre, é um software gratuito também e conta com o apoio de desenvolvedores de todo o mundo. Esses desenvolvedores contribuem para identificar e para corrigir falhas no sistema, né? A cada nova versão existe a correção de uma nova falha. E é um software de sigla de arquitetura dual, né? A gente pode fazer uso de um SGBD, do Sistema Gerenciador do Banco de Dados, ou não. Pode armazenar os dados no próprio sistema de arquivos do Windows, né? Então, nessa interface aqui, a gente vai ter uma lista de camadas, essa lista aqui. Então, aqui vão ficar os dados que nós vamos adicionando ao projeto. Nesse meio aqui, onde tem projetos recentes, né? Esse projetos recentes está aberto aqui porque eu posso abrir qualquer projeto que eu tenha trabalhado recentemente. Mas aqui a gente vai visualizar os dados, né? O mapa. Aqui algumas novidades que ele traz para mostrar ao usuário. E aqui uma caixa de ferramentas. Desse lado aqui a gente tem mais ferramentas, né? Todos esses botões aqui são ferramentas. E além disso a gente tem os menus também com várias opções de ferramentas e de configurações, tá? Inclusive de ajuda também, né? Vou adicionar um dado aqui só para a gente ver essa questão da função de entrada e saída de dados, né? Nesse caso aqui de entrada de dados. Então eu vou trazer um dado para dentro do projeto. Isso é possível por meio da função de entrada de dados, né? Essas funções já ficam bem evidentes aqui nessa barrinha aqui do lado esquerdo, né? Que ao abrir a ferramenta eu também posso fazer opções de entrada de dados,
qualquer um desses aqui, ó, qualquer uma dessas abas. No caso aqui eu vou adicionar um dado vetorial só para a gente observar aí o desenho dele na tela, tá certo? Vou colocar aqui um dado dos municípios da Paraíba, formato shapefile. Esse dado aqui. Adicionar e posso fechar. Então essa tela aqui é a tela de visualização de dados. Também é outra função que a gente viu lá, né? A entrada de saída de dados é quando eu exporto esse dado aqui e quero salvar ele em algum lugar do meu computador, né? No pendrive. Enfim, eu quero levar ele para fora do SIG. Eu quero transformar ele em arquivo. Então eu estou exportando. Isso aí é a saída de dados. E esse software aqui ele é baseado em camadas, né? Como a gente viu, as funções são divididas em camadas, né? Inicialmente a gente tem essas funções de visualização, de entrada e saída de dados, a própria manipulação aqui, ó, a manipulação simples, né? Posso renomear essa camada, eu posso acessar a tabela de atributos desse vetor, né? Aqui eu tenho o nome do município, o código, a área em hectare. Enfim, posso fazer uma série de manipulações. Como também posso fazer as manipulações de alto nível, ou seja, utilizando ferramentas mais complexas. Por exemplo, aqui no menu vetor, eu vou ter as ferramentas específicas para o processamento de dados vetoriais. Dentro de geoprocessamento, de geometrias, de analisar. Eu posso criar aqui, por exemplo, uma seleção a partir da localização. Se eu quiser saber, por exemplo, fazer estudos das relações topológicas dos elementos no espaço, Se colocar, por exemplo, os dados das rodovias que passam pela Paraíba, eu posso fazer uma seleção pela localização, querendo saber quais são os municípios cortados pela BR-230, por exemplo. Estaria fazendo uma seleção por localização. Eu poderia delimitar áreas de preservação permanente, por exemplo, com essa ferramenta aqui, ó, Buffer. Essas já são ferramentas de mais alto nível. Então, eu poderia também trazer dados raster, matrizes, imagens de satélite, e aí eu trataria com as funções específicas dos dados raster. Poderia trazer um dado de texto também, tá? Que seriam dados alfanuméricos. Poderia espacializá-los, ou agregá-los a um dado já existente. Eu posso fazer conexão com bancos de dados. O SpatialLite é um banco de dados, então eu poderia fazer uma conexão com um banco de dados que seria o SGBD, Esse SGBD seria um outro software, que estaria fora do QGIS, mas eu poderia fazer essa ligação com o próprio PostGIS, Poderia fazer a ligação com o PostGIS e aí nessa ligação a gente pode ter uma arquitetura cliente-servidor, Porque o PostGIS ele pode estar inclusive em outro computador. Como nesses casos aqui, ó, de camada WMS, camada WCS, camada WFS, que são camadas que estão em servidores remotos, que eu posso fazer essa conexão com um servidor, com um computador que está em outro lugar. Pela internet eu consigo acessar esses dados. Então, é um exemplo da arquitetura em camadas sendo utilizada também na arquitetura cliente-servidor, arquitetura distribuída. Então, outra vantagem aqui do QGIS é que além de todas essas ferramentas aqui, ele possui complementos, que nesses complementos estão os complementos que não vêm instalados inicialmente no software, mas que outras pessoas desenvolveram e deixaram disponíveis num repositório. E aí eu posso acessar esse repositório e instalar complementos que atendam aí as minhas necessidades, Então são vários os complementos, Aqui eu preciso de conexão com a internet para identificar os que ainda não estão instalados. Por exemplo, aqui, ó, a lista é bastante extensa, Tá? E uma outra vantagem é essa caixa de ferramentas de processamento aqui, ó. Nessa caixa de ferramentas, a gente vai encontrar tanto funções do próprio QGIS, organizadas aqui por categorias,
por exemplo, análise vetorial. Então, eu vou encontrar aqui, ó, várias ferramentas que eu posso não ter encontrado aqui nesse menu vetor, né? Elas estão aqui. Ou posso também fazer integração com outros softwares, ó, o GRASS, GIS, que a gente viu lá no texto, e também o Saga GIS, né, que também foi citado lá no texto, e suas ferramentas. Então, eu consigo integrar o QGIS ao GRASS GIS e ao Saga GIS. Então, ele tem essa vantagem, ok? Então, além disso, a gente tem também aqui as informações cartográficas, né, passando aqui embaixo, ó, quando eu mexo o mouse, a coordenada também muda. Eu tenho a escala de visualização desse dado aqui. Quando eu aproximo, essa escala muda, né? Ó, vou aproximando, a escala vai mudando. Vou afastando, a escala vai mudando também. Tenho aqui a rotação do mapa, se eu quiser rotacioná-lo, né? Em relação ao norte. E tenho também aqui o sistema de coordenadas que o projeto está vinculado. Enfim, são as informações cartográficas. Então, esse é um panorama geral do QGIS, tá? Em breve a gente vai gravar alguns vídeos, né, mostrando a aplicação de algumas funções.